Opa pessoal, sou o Gabriel Saraiva, monitor da monitoria de álgebra linear, ou explicitamente de RStudio, né, para vocês. E voltando agora para nossas aulas, né, em si, depois de eu me recuperar da dengue que eu tive, né, fiquei com dengue, na enfermidade. Passei umas 2 semanas sem, praticamente fora do mundo acadêmico, né, praticamente, indo direto para o UPA e tudo mais, para fazer exames, enfim. E retomando agora, um dos motivos de eu ter demorado agora para gravar os vídeos, né, em si, foi por conta que eu estava retomando meus estudos, né, em si, das minhas matérias que eu estudo, e também reorganizando não só a monitoria, né, em si, que eu ajudo o professor das demais matérias que ele dá aula, como também eu sou bolsista de extensão do projeto Experiências Inspiradoras da Cláudia Burrambra, né? Eu sou o editor de vídeo e fico gerenciando todo a página em si. E também eu estava retomando lá, inclusive. Aí um dos motivos dessa demora foi por conta disso, né? Eu estava retomando nos outros trabalhos. E agora, estou voltando aqui a gravar esse vídeo, né? As nossas aulas, né, em si. Nessa aula de hoje, na aula 4 da nossa monitoria, eu vou explicar para vocês como é que a gente pode fazer a estatística básica, né, em si, algumas de suas medidas, né, que são bastante utilizadas, né, no mundo econômico, e que são elas as médias, no caso que seria a média aritmética simples, a média harmônica e a média geométrica, como também eu vou explicar para vocês a parte da mediana. Inclusive, um dos exemplos que eu vou mostrar para vocês, eu vou utilizar, inclusive, de uma maneira bem simples, logicamente, algumas variáveis econômicas, como custo, preço e quantidade e a velocidade do produto, né, em si no mercado. Eu vou inclusive apresentar para vocês esse exemplo e vou utilizar como é que vocês podem calcular a média, a mediana e tudo mais nesse aspecto no RStudio, que a gente vai utilizar agora. E é isso, acho que ficou um pouco explicado, né? Agora vamos para o vídeo, porque a aula vai estar bem interessante para vocês e bem editada, logicamente. E é isso. E é isso, pessoal, vamos lá? Simbora pro vídeo. Sete, 8. Bom, pessoal, espero que todos vocês estejam vendo a nossa aula, né? E vamos começar a aula de hoje explicando para vocês a aula 4, no caso, né? Onde eu vou explicar para vocês a estatística básica, como é que a gente pode fazer a estatística básica do R. A estatística básica, como muito bem sabemos, né, ela é muito importante para a gente porque ela faz com que a gente possua ferramentas para poder trabalhar na elaboração de dados e pesquisas voltados tanto para o aspecto econômico na aula. Então, pessoal, sabemos muito bem, né, que nessa aula de agora eu vou explicar para vocês alguns conceitos da estatística básica, né, aqueles que a gente mais utiliza, né, assim, para elaborar dados, pesquisa de dados e tudo mais, que é a média, tanto a média aritmética, a média geométrica e a média harmônica também, como também eu vou explicar para vocês um pouquinho da mediana. É um vídeo bem simples e rápido para explicar para vocês como é que a gente pode fazer esses dados, né, esses conceitos, né, em si aqui no RStudio. Bom, de início, a gente tem essas medidas de posição, né, que é a média. Eu vou explicar para vocês a média aritmética, que sabemos muito bem, ela é igual ao somatório dos valores de uma série dividido pelo número total de elementos de uma série, né, em si. Tipo, você tem um conjunto de elementos, tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, você somando ele dividindo pelo número de elementos que tem naquela série, você consegue encontrar a sua média. E a fórmula que está aparecendo aí na tela, se eu não me engano, na edição, acho que eu vou tentar colocar na edição, onde o xi ele vai representar cada elemento da série, e o n ele vai representar o número total de elementos da série. Vamos para um exemplo, né? Um exemplo no qual eu vou vou criar aqui um objeto onde esse x, né? Pera aí. Opa, faz tanto tempo. Onde esse x vai ter um conjunto de elementos c, né? A função c, onde vai ter 15. Bom, criamos essa função objeto, né, de x, no qual a gente vai ter essa série de elementos e vamos poder realizar para poder encontrar a sua média, né, em si. Mas antes damos um Ctrl Enter para realizar para deixar verificado já para o sistema, para ele poder
efetuar a operação seguinte, que vai ser o cálculo da média, né, em si, que vai ser o quê? A gente vai utilizar a função mean, que em inglês, mean é média, no caso. Em português, no caso. Mean de x. A gente vai colocar a média de x. Dá um Ctrl Enter e voilá, vai aparecer 24,83. Bacana? Aí ele fez a contagem, somou 15, 40, 10, 25, 26 e 33. E somando esses valores e dividindo pelo número total desses elementos, a gente vai encontrar 24,83. Ok? Para a média geométrica. Na média geométrica, né, como muito bem sabemos, igual à raiz quadrada do produto, que é a multiplicação, entre os elementos de uma série cuja representação matemática é como essa, que é igual a essa representação matemática, né, sim, que é a média geométrica. Bom, e como é que a gente pode calcular essa média geométrica? É bem simples, né? Vocês estão vendo aqui na tela a forma como é que ela é, e a gente vai fazer com que o x ele representa cada elemento da série, o n vai representar o número total daqueles elementos, e enfim. Vamos lá. É praticamente a mesma coisa, né? Você vai ter que fazer ali, a gente já fez o conjunto x, né? Logicamente. E a gente vai colocar só o prod, né? Desses elementos, o produto interno desses elementos de... Opa, vamos lá. Produto de x. Vamos lá, fazer o produtório de x. Demos um Ctrl Enter. E ele vai estar lá, né? 128 mil, alguns números aqui. Esses números aí que vocês estão vendo. Aí a gente vai colocar aqui o n, vai ser 6. O objeto n ele vai ser designado como 6. Demos um Ctrl Enter. A partir disso, o n ele vai estar entendido como se ele fosse o número 6. E agora a gente vai calcular a média geométrica. No caso, a gente vai fazer o produtório, produto de x. A gente pode só colocar assim, produto de x sobre, né, é só botar esse acentozinho, acho que é circunflexo se chama. Aí você bota, entre parênteses, 1 sobre n, que é no caso aqui vocês estão vendo, ó, é o produtório de x sobre 1 sobre n. Vamos lá? Demos um Ctrl Enter e voilá. Temos a média geométrica. Perceba que é um vídeo bem simples, né? Quando eu vou mostrando para vocês o que são as médias, né? A média geométrica, a média aritmética, a média harmônica, que eu vou apresentar agora para vocês. A harmônica, pronto. Vamos lá. Na média harmônica, nossa. Aí, vamos lá, organizar aqui. Pronto. Bom, na média harmônica, a gente sabe que quando ela se trata de quantidades inversamente proporcionais, né? Tipo, um valor vai diminuir, né? Tipo, custo e quantidade. Quando a gente tem um aumento dos custos, a gente vai ter uma redução nas suas quantidades, né, vendidas, logicamente. É a famosa lei da oferta e da demanda, né, em si. Enfim. E assim, a média harmônica, ela é usada, né, ela é utilizada para fazer isso, fazer a cálculo dessas médias, né, em si. Ou seja, a média harmônica, ela é usada para calcular o custo médio das mercadorias compradas com um valor monetário fixo, né, em si. E também a velocidade média e etc, etc. Como o custo médio é igual a C igual a P sobre Q, né? No caso, o custo vai ser igual ao preço sobre a quantidade, e a velocidade média é igual a V igual a D sobre T, custo ele é inversamente proporcional à quantidade e à velocidade é inversamente proporcional ao tempo, né, em si. Ou seja, a gente vai ter o seguinte, eu acho que eu vou colocar tudo isso na edição, né, mostrando para vocês explicitamente, vamos assim. Bom, a gente tem que a média harmônica, ela vai ser essa função aqui. Matematicamente falando, a média harmônica ela vai ser essa função, né, em si, aqui, onde o h vai ser igual a 1 sobre n sobre 1. Enfim, vocês estão vendo aqui que os números bem complexos, né, em si, onde o xi ele vai representar cada elemento da série, o n vai representar o número total de elementos da série, né, em si, e a gente vai mostrar um exemplo para vocês agora, onde a gente vai, logicamente, reutilizar o objeto x que a gente criou, né, bem no começo, ali na média aritmética, e agora a gente vai fazer com que a gente vai descobrir cada elemento dessa função, né, da média harmônica, né, em si, dessa medida. Bom, primeiro a gente vai ter que descobrir
a gente vai dividir, né? Não, ao contrário. O 1 vai ser dividido por cada elemento de x. Se a gente tem 15, 40, 10, 25, 26, 33 e tal, a gente vai dividir. A gente vai colocar o 1 em cima deles para que o 1 divida esse cada elemento. Ou seja, vai ficar mais ou menos assim. Tranquilo? Agora vamos lá, damos um Ctrl Enter para fixar que o A ele vai ser 1 sobre x. Bacana? Agora vamos somar os elementos do objeto A, fazer com que o B for um objeto que vai ser designado como somatório, a função sum, que é o somatório, de A. Demos um Ctrl Enter, pronto. Está compreendido no sistema que o B ele vai ser o somatório de A. Só que o A ele vai ser os valores de 1 sobre x, ou seja, 1 sobre 15, mais 1 sobre 40, mais 1 sobre 10, mais 1 sobre 25, mais 1 sobre 26, mais 1 sobre 33. Somando tudo isso vai ser o somatório de A, que é o objeto B. Agora a gente vai ter que o número de elementos da série vai ser igual a 6, né? A gente tem 6 elementos nesse conjunto de séries, né? Enfim, n igual a 6, porque são 6 números no elemento x, como vocês estão vendo. E agora a gente vai calcular a média harmônica, ou seja, vai ser n sobre b. N sobre b. Demos um Ctrl Enter e voilá, temos a média harmônica. Ou seja, a gente fez o seguinte, o computador, ou o R, né, em si, ele fez o seguinte, ele primeiro calculou, ele designou que o A ele fosse todos os elementos de 1 sobre x, ou seja, 1 sobre 15, 1 sobre 40 e assim por diante. O B ele vai ser o somatório de A, e como o A ele é 1 sobre 15, 1 sobre 40, ele fez o somatório desses elementos, assim, encontrando B. Só que a gente tem que encontrar também quantos valores tem nesse objeto x, né, em si. E a gente colocou que o n vai ser igual a 6. Dessa forma, a média... Ave Maria, por que eu tô falando médica? Como a média geométrica é igual a... Opa, coloquei? Coloquei. Como a média harmônica é igual a n sobre 1 sobre x1 mais n sobre 1 sobre x2 e assim por diante, a gente tem que, como a média harmônica ela é igual ao n sobre o somatório de 1 sobre xn, né, em si, dessa forma a gente tem que o b vai ser a média harmônica aqui que a gente vai construir, vai ser n sobre b, que vai dar esse resultado aqui. Bom, e agora a gente vai para a mediana. Espero que todos vocês estejam compreendendo o conteúdo que eu estou repassando a vocês, né, em si. Vamos lá, deixando marcado aqui, né? Vamos lá. Sabemos que a mediana, né, a mediana de qualquer série de dados, né, em si, ela separa a metade inferior da metade superior. Ou seja, temos ali um conjunto de valores de 10 números, né? Os 10 números para a esquerda vai ser a mediana, os 10 números para a direita vai ser... E o número que vai estar no centro vai ser a mediana de todo esse conjunto de valores, né? Essa série de dados, né, em si. Isto é, 50% da série terão valores menores ou iguais à mediana. Os outros 50% terão valores superiores ou iguais à mediana, né, em si. Então, existem duas observações a ser feitas perante essa situação. Primeiro, os dados devem ser organizados ordenamente, ou do maior para o menor, ou do menor para o maior, em si. Não se deve trabalhar com dados brutos sem ordenação, né, em si. Dessa forma, se o número de termos da série em questão for ímpar, né, em si, tipo for 7, sei lá, 13, o n for igual a 7, 13, não sei, 17, esses números ímpares, né, em si, essa série de dados tiver 17 elementos, 7 elementos em si, a mediana, ela na verdade vai ser a média aritmética simples dos termos na ordem dos dados da fórmula, ou seja, vai ser PMD igual a n sobre 2, ou vai ser PMD igual a n sobre 2 mais 1, né, em si. Bom, dessa forma, a PMD, no caso, ele vai ser a posição do valor mediano na série, e o n vai ser o número de elementos da série, né, em si. Bom, um exemplo que eu vou mostrar para vocês, né, em si, ok? Qual é a mediana dessa série de dados? É muito simples. Peguemos a fórmula da mediana, né, em si. A gente pega aqui o n, vai ser igual a
5, mas a gente pode colocar logo adiante, né? N vai ser 5, né? 5 mais 1, logicamente, sobre 2, só que ele vai ter que ser igual a... Tcharam! Vamos botar o elemento agora, né? PMD. Para a gente saber o valor, a gente só pode colocar... Para saber o valor de PMD, tcharam, vai ser 3. Portanto, o valor mediano está na terceira posição. A gente descobriu que o valor mediano vai estar na terceira posição e a mediana vai ser igual a 5. Ou seja, MD vai ser igual a 5. Pronto, vou deixar marcado. Agora, outro exemplo, né? Qual é a mediana dessa série de dados? Que é um número par, né? A gente perceba o seguinte, no exemplo anterior, o número de elementos de n era número ímpar. São 5 elementos. 5 é um número ímpar, ok? Nesse exemplo agora vai ser um número par. Ou seja, agora a gente vai utilizar a outra fórmula que é PMD igual a... vamos colocar aqui 6 sobre 2, fecha parênteses, né? Lógico. Mais 1. Bom, damos um Ctrl Enter agora. Demos agora, para descobrir o valor, logicamente, botamos PMD. Demos um Ctrl Enter e voilá. O resultado desse valor vai ser 4. Dessa forma, o valor mediano será a média aritmética simples, logicamente, né? Dos valores que estão na terceira e quarta posição. E que são, respectivamente, 5 e 7. Ou seja, x vai ser igual a... Deixa eu botar aqui. X vai ser igual a 7, 5 mais 7 sobre 2, que vai ser igual a... Vamos agora descobrir. Vai ser igual a 6. Assim, a mediana vai ser igual a 6. A mediana vai ser igual a 6. Pronto. E tem outros exemplos, né, também, que eu posso mostrar para vocês, né, e tal. Vamos lá. Um exemplo aqui bem bacana. Outro exemplo. Vamos lá. A gente vai criando uma série de dados. Nossa, estou escrevendo errado. Qualquer. Vamos pegar uma série de dados qualquer aqui, vamos assim. Vamos colocar, sei lá, o objeto A, né? Vamos criar uma função de objeto do A, onde vai ter, colocando a função C, a gente vai colocar os elementos de A, vai ser igual a 1, 3, 5, 7, 9... só esses aqui mesmo. Vamos colocar. Demos um Ctrl Enter. Vamos calcular a mediana dessa série de dados, né, em si. É bem simples. É só colocar median de A. Simples assim. Que é o valor 5. Essa forma que eu passei anteriormente para vocês foi uma forma bem assim, baseando-se na função, na fórmula que a gente tem nos livros, né, logicamente. Aqui no R, como já tem baixado, né, a fórmula, eu só coloquei median e o objeto A, e a gente calculou a mediana dessa série de dados aqui, né, que a gente colocou agora. E tem outro exemplo, né, também. E para outra série, né, em si, tem esse aqui o exemplo. Criando uma série de dados qualquer, a gente vai ter também, baseando-se no exemplo desse aqui que a gente fez, né, nesse segundo exemplo da mediana, a gente pode fazer a mesma coisa, só que designando como B, né? Outra série de dados, né? A gente vai colocar a função C, o objeto B, né? Lógico. A gente vai ter 1, 3, 5... Será que... estão certo. 7, 9 e 10. Números pares, uma série de elementos com N pares, né? E demos um Ctrl Enter e vamos calcular só a median de B. A median de B vai ser, logicamente, vai ser 6. Igual o exemplo que a gente apresentou anteriormente. Bom, pessoal, é isso. Foi uma aula bem rapidinho, né? Bem simples. Espero que todos vocês tenham gostado de como é que a gente pode calcular uma série de dados, uma série de elementos de um objeto numa função R, calculando a sua média aritmética, média geométrica, média harmônica, né, em si, e também, logicamente, calculando a sua mediana. Nas próximas aulas eu vou apresentar para vocês como é que a gente pode estruturar melhor uma matriz e também vou me basear, misturar também, né, misturar estatística básica com matrizes e assim fazer com que vocês já tenham capacidades de poder
resolver problemas relacionados a desse tipo, né, em si. E espero que todos vocês tenham gostado. E é isso, pessoal. Retornando agora às aulas, né? Depois de um longo período, né? Sem gravar aula e tudo mais. Por conta da enfermidade que eu tive, né? Como eu expliquei na abertura do vídeo. E é isso. E é isso. E beijo no coração de vocês e até mais. Tchau, tchau. Tchau. Nossa. Fui.